tudo é possível, só Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor nesta manhã, meu Deus, para nos ajudar. Eu creio que o Senhor está aqui, meu Deus, para nos dar força. Nós temos sido tão fracos, tão falhos, ó Senhor, mas cremos que o Senhor está ao nosso lado para nos auxiliar nessa hora. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa a sua palavra, meu Deus, que o Senhor tem para nós. No nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos, para a tua honra e a tua glória, meu Deus, nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. O Senhor abençoe a cada coração nessa manhã, né? Podeis assentar? Glória a Deus. Nós vamos ter uma fita à noite do pastor Euclides Paro, pregada em Patos de Minas. Isso porque tem muitos irmãos que estão trabalhando no domingo. Eu recebi alguns pedidos para rodar essa fita à noite, essas fitas à noite, né? Muitos não têm oportunidade de ver estas mensagens. Então nós vamos ver essa fita à noite do pastor Euclides. Essa semana nós estamos indo para o encontro de pastores, se Deus quiser. Eu até quero dar alguma instrução sobre o encontro à noite. Eu vou falar e dou alguma instrução. O encontro vai começar quarta-feira e termina no domingo. No domingo que vem, os irmãos estarão vendo de manhã a fita do pastor Iraci e domingo à noite a fita do pastor Valdemar. Todas pregadas em Patos de Minas, né? Então, irmãos, agora de manhã nós vamos ter a palavra do Senhor.
Eu pediria ao irmão Valdenir que o domingo que for possível, irmão, ajudar, o irmão comunica. Antes, na sexta, viu, irmão? Eu comunico o irmão de Lamar e fica certo já. Né? Que vocês acertem isso na sexta-feira para ficar melhor. A ajuda das crianças. Os moços também vão ter o trabalho de vocês. A gente está assim esperando ordenar isso aí numa questão de tempo, né? É uma questão de tempo, mas vocês vão ter, se Deus quiser. Agora nós temos aqui, antes da mensagem, o pedido do irmão Adilson, deseja dedicar seu filho Eliseu de Jesus Ferreira. Nós vamos pedir ele para vir adiante. Glória a Deus. Glória a Deus. Já é o terceiro, né, irmão? É o terceiro. Eliseu de Jesus Ferreira. Agora, irmãos, os irmãos estão assim conscientes do que é trazer um filho no altar, né? Apresentar ele diante de Deus. O profeta ensinou assim: isto é para uma vida de serviço, né? Vamos apresentar essa criança, o pastor faz uma oração e ele diz: é para uma vida de serviço diante de Deus. E é lógico que todos os pais desejam que seus filhos sejam trazidos, né? Eles desejam, O irmão vai fotografar, irmão? Pois bem. Aí, todos os pais desejam que o filho seja trazido no altar. Agora, isso não deixa de ser um compromisso. Viu, irmãos? Irmã Dilce, irmã Edna, né? Isso não deixa de ser um compromisso diante de Deus. Vir no altar é sempre um lugar perigoso. Altar é um lugar, é um ótimo lugar e é um lugar terrível, né? O altar é assim. Se os irmãos ficarem cansados, a irmã ficar cansada, às vezes senta ali, viu, irmã? Pode voltar e assentar no banco ali, né? Então, irmãos, trazer no altar é um compromisso. Vir no altar para um casamento é um compromisso sério, né? Isso traz bênção, e sem dúvida que assegura bênção para nós, que nós vimos na presença da palavra de Deus. E nós já sabemos disso, por isso nós queremos trazer nossos filhos, queremos que nossos moços venham casar no altar. Há perigos aí rondando, às vezes tem casamento que não pode ser feito no altar, devido ao tipo de namoro que tiveram, e, né, se extravasaram, não tem como o pastor fazer no altar. Aí vão casar aí no cartório e fica por aí, isso é perigo rondando, né? Daqui a pouco o casamento no altar começa a perder o valor. E às vezes até casam no cartório, faz uma festa lá particular, e a igreja até participa. Os pastores estão enfrentando isso. Os irmãos vão lá, participam da festa, come, bebe, e já tem até cerveja nessas festas. E aí fica tudo bem. Sociedade é assim, gente é assim, humano é assim. Vamos falar mais, num termo mais humilde, né? O humano é assim. Então, isso é um perigo muito grande. O altar tem grande significado.
O altar tem grande significado. Então isso é um compromisso, viu, irmãos, de que vocês vão dirigir essa criança na palavra de Deus, dar oportunidade para ela servir a Deus, enquanto é criança, que está no domínio dos pais, né? Os pais vão empenhar para dirigir essa criança no caminho do Senhor, na palavra, nas reuniões, nas escolas dominicais. Nós vimos o ensinamento que o moço que não assiste escola dominical é um ponto negativo para casamento. As moças estão lembradas disso, igualmente moça, né? Igualmente moça. Eu tive uma experiência assim no campo, eu vi uma moça séria, e eu pensava que ela era de um caráter tremendo, né? Francamente, que a moça séria, e assim quieta, vestia bem, mas não aparecia escola dominical, não aquela coisa assim. Mas eu sempre pensei, olha, é um caráter tremendo aquela moça. E eu cheguei a falar para o moço que ia casar, não, você pode estar descansado. Mas é que eu estava errado, viu, irmão? Ele casou, o negócio é uma serra circular, viu, irmão? Então, mas eu sempre notei que por que não assiste escola dominical, por que não vem, Então é um ponto negativo. Aí precisa dar condição para essas crianças. Precisa dos pais dar condição para essas crianças. Então, às vezes eu vejo crianças assim, quando chega na igreja, ele parece mais um bichinho. Amedrontado, assustado, e chorão, e com medo, e ele não é acostumado. Precisa dos pais dar condição para essas crianças. Ouvir, porque, irmãos, me perdoem, irmãos, vocês me permitem essa instrução. E eu falei para a igreja que toda vez que viesse um casal apresentar as crianças, eu ia dar a instrução primeiro. Viu? Não é porque os irmãos, coincidiu dos irmãos ser os primeiros. Mas cada um que vier eu vou, viu, irmãos, né? Porque é natural que os pais tenham vontade de trazer os filhos no altar, mas só isso não vai assegurar não, viu, irmãos? Só isso não vai responder por nada não. Eu conheço aí pessoas que são do mundo, mundanas, que não tem mais para onde. É televisão em casa, não quer saber de nada de igreja, mas quando o filho nasce, pastor, você ora pelo meu filho, você apresenta meu filho no altar? Aí é aquele negócio, né? Mas não tem nada de vida espiritual, não tem zelo, não tem capricho com a vida espiritual, não tem, é aquele desmazelo espiritual. Mas a hora que o filho nasceu, aí, e agora, né? Isso é mais uma ideia católica, que diz que se o menino não for batizado é pagão, aí o diabo chega e não sei o que é que chega, isso é catolicismo. É uma ideia católica na cabeça das pessoas. É preciso trazer no altar. Jesus foi trazido no altar, mas não é só isso que segura, não. O católico leva o menino no altar lá e batiza ele, arranja um bocado de padrinho, e depois, Agora, nós os cristãos não somos assim. Nós vamos dar condição para os nossos filhos ouvir a palavra, desviar eles das televisão, dos programas imorais da televisão, ensinar eles para eles ir para a escola, as mães, ensinar esses meninos a cantar, a ler a Bíblia, é o dever da mãe. O profeta falou que é dever dela, não é ela ficar encabulada com muita coisa, não. E coisa que ela não deveria nem ficar encabulada, entregar nas mãos de Deus, ela perde o tempo com aquilo, e os meninos se perdem na rua, né? Deus vos ajude, amém? Então isso é um compromisso que nós fazemos com Deus. Isso é um compromisso, né? Vamos orar. A irmã mesmo vai levantar a sua criança, viu, irmãos? Agora, é bem-aventurado o pai
a mãe que crê nessa palavra e pode trazer seu filho para ser apresentado diante do altar. Viu, irmãos? Os irmãos aproximam mais. A igreja, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai celestial, este pai e esta mãe, Senhor, Moadilce, irmã Edna, se encontram aqui diante do altar, trazendo seu filho Eliseu de Jesus Ferreira, com grande alegria, Senhor, porque o Senhor deu esta criança para eles com saúde, deu esta criança perfeita, meu Deus, e a irmã foi feliz no seu parto. Isto é uma grande vitória que o Senhor dá, que o Senhor tem dado, meu Deus, e eles querem iniciar em um passo seguro nessa hora, trazendo seu filho no altar, meu Deus, ouvindo estas recomendações, estas palavras, esta palavra pastoral, Senhor. Meu Deus, agora eu levanto minhas mãos para o céu, peço, Senhor, que abençoe esta criança, meu Deus, que ela seja dedicada a Ti, Senhor Jesus, o Eliseu de Jesus Ferreira, que ele seja uma criança conduzida, meu Deus, em Tua palavra, e que o Senhor a abençoe nos seus dias de vida. Livra ela do mal, Senhor, livra ela da tentação de Satanás, do perigo da queda, da morte prematura, dos espíritos tentadores do mundo, Senhor, e que ela seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nós a dedicamos a Ti para uma vida de serviço, Senhor, que ela seja uma testemunha de Jesus Cristo. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor vos abençoe. Deus te abençoe, viu, irmã? Deus abençoe, irmã Edna, no nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Nós não vamos nem sempre cantar vinde meninos, vinde Jesus, né? Os pais não se incomodam. O ato de você trazer a criança aqui já é dizendo vinde meninos, vinde a Jesus, né? Às vezes vamos assim mudando um pouquinho. São coisas que nos ajudam a ganhar o tempo. Glória a Deus. Quer dizer, não é preciso, isso não é preciso ser cantado. Agora, irmãos, nós vamos tomar a palavra. Eu creio que meus avisos estão. Eu creio que já é um bom ensinamento. Os irmãos podem ficar assentados, é São Marcos 10. São Marcos 10, me veio um desejo de fazer essa leitura com a igreja, se bem que nosso assunto é outro, nós vamos estar falando em torno de paciência, porque eu creio que é um assunto muito importante. Um assunto importante. São Marcos 10, verso 17. Nós vamos precisar de uma boa ordem, os nossos diáconos estão escassos, né, irmão? Alguns viajando, o irmão João está trabalhando, mas assim, agora só mais de olho, né, irmão João? Deus abençoe o irmão João, que ele possa recuperar logo, né? E fica o irmão Sebastião e o irmão Walter.
Irmão Walter atua mais ali como um porteiro, né? Sempre ajudando na recepção. E fica o irmão Sebastião, que eu estava falando para ele, o tapa tá feio, né? Tapa é muito serviço, muito trabalho. Então Deus ajuda eles, né? Que haja uma cooperação de todos. Eu estava também muito preocupado com o irmão Belarmino, ele está ali hoje, Deus abençoe ele, né? Estava doente, irmão Belarmino? Eu estava preocupado com o irmão, viu, irmão? Eu pensei, tem alguma coisa com o irmão Belarmino, né? Deus abençoe o irmão. Então, irmãos, São Marcos 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe diz: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Eu queria parar aqui um pouquinho, irmãos. Eu estava pensando, ninguém serve a Jesus Cristo sem ter que renunciar a alguma coisa. Ninguém serve. Por isso é que Jesus falou assim: nega-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Alguns, às vezes, têm que renunciar riqueza, outro tem que renunciar família, né? Perder família. Outros perdem bens, outros têm que renunciar certas coisas na sua própria carne. Ninguém serve a Deus, irmãos, sem renunciar nada. Então você olha assim em sua vida e descubra qual que é a sua luta, qual que é a sua batalha. Aí você diz: isto aqui é o ponto aonde Deus me prova. Às vezes alguém tem que renunciar a um desejo em si mesmo, uma vontade, uma coisa que ele tem no pensamento, ou que ele sofre na carne, uma tentação, uma luta. Outros vai sofrer por família, esposas vai sofrer por marido, marido sofrer por esposa, né? Outros têm que deixar certos tipos de emprego, de trabalho. Nós vamos ter que renunciar uma coisa. Outro vai renunciar uma oportunidade, rejeitar aquilo que ele podia, né, ter aquilo nessa vida, mas ele não vai ter por amor a Jesus Cristo. Então, sem renunciar a algo, não vai ficar. Não fica, não. Normalzinho, tudo bonitinho. Então, cabe a nós olhar qual é a nossa luta. Cada crente olha em torno de si e diz assim: qual é a minha luta? Ah, é esta. Agora, nisto eu sou bem sucedido naquilo outro, está tudo bem, naquilo outro, na moradia sou bem sucedido, no salário estou bem sucedido, na saúde estou bem sucedido, na família estou bem sucedido, tudo vai bem. Mas tem esse ponto na minha vida que é um massacre, que é uma guerra, é uma batalha. Às vezes é dentro de casa, entre a família,
é um desentendimento, é um espinho na nossa vida, e que Deus está sempre nos dizendo: minha graça te basta. Você só ainda não ouviu no ouvido Deus dizendo: minha graça te basta. Mas pelo tanto que você já orou e aquilo não resolveu, é Deus te dizendo: minha graça te basta. Minha graça te basta. Tem paciência. Essa aí é a cruz que você tem que carregar. Você não tem nenhuma outra. Você foi bem sucedido em tudo, eu te abençoei em tudo. Esse probleminha aí você não pode carregar ele. Esse problema aí você não vai carregar ele. Aí Deus, o profeta diz: Deus quer ver nossa atitude. Aí ele deixa e diz: vou ver o que você vai fazer só com esse aí. Porque no resto tudo eu já te ajudei, né? Eu te dei casa, te dei emprego, te dei saúde, te dei família, te dei casamento, né? Eu vou deixar esse aí para ver o que você vai fazer. E aí o tanto que você já orou, irmão, o tanto que você já orou, e essa coisa não sai, e ela está aí, é Deus te falando: minha graça te basta. Talvez você ainda não descobriu isso, que Deus está te falando que a graça dele te basta. Você só fica: mas eu já orei demais e não resolve. Já orei, já jejuei e já orei, não resolve. Então, irmão, de hoje, a partir dessa escola, você vai sair dizendo: então é Deus me falando, minha graça te basta. É porque eu ainda não ouvi no ouvido a voz de Deus falando atrás de mim: minha graça te basta. Leva a sua cruz. Isso aí é para te manter um pouco quebrantado, né? Porque neste mundo nenhum cristão pode seguir sem luta, não. Não tem jeito. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então eu acho que nós já estamos no assunto de paciência. Paciência, né? Porque talvez eu pare antes até do tempo previsto. Mas isso aí é paciência. E isso é paciência com Deus, é a essência da paciência. É o que o profeta falou aqui: que classe de paciência é que nós temos que ter? Ele falou assim: é paciência com Deus. Agora, paciência com Deus, um ser tão poderoso que pode todas as coisas, mas é exatamente isso, é quando Ele pode e Ele nos dizer: eu não vou fazer. E Ele vai fazer isso com seus filhos, Ele está fazendo isso com sua igreja. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode. E a pessoa está naquela angústia. E o Senhor pode resolver esse problema para mim, mas Ele está calado como quem dizendo: mas eu não vou fazer. Aí o profeta diz: é paciência, e paciência com Deus. Paciência com Deus. Agora, por que o profeta dizia isso para a igreja, irmão? Porque parece que ele sabia que a igreja ia ter provações. A igreja ia ser provada, né? E a hora mais difícil de perseverar, de permanecer e continuar alegre e dando graças a Deus é na hora da provação. É na hora da provação. Então, aquele mancebo, irmão, ele fazia tudo. Ele era cumpridor de tudo, abençoado, rico, né? Próspero. E aqui São Marcos chegou a dizer que Jesus amou ele, sentiu amor por ele. Nós lemos aqui: Jesus olhando para ele o amou, né? Onde está? Qual o versículo? 21. E Jesus olhando para ele o amou, e lhe diz: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres,
e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Como que Jesus foi, né? Jesus foi exatamente naquilo que significava muito para ele. Jesus vai exatamente naquilo que significa muito para nós. E ali ele mexe, e aquilo é uma provação para nós. Nós vamos ser provados, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meus irmãos, Jesus falou assim: onde está teu tesouro, está teu coração. É perigoso. Então, antes de um crente, de um cristão ser possuidor de muitos bens, ele deve testar o seu coração. Ele deve testar a sua força, se ele é capaz de ser possuidor de muitos bens e não prender o coração naquilo. Não deixar aquilo prender seu coração. Antes, pelo contrário, ser agradecido a Deus e servir a Deus com aquilo. Servir a Deus com aquilo. Não é? Isso não é pedir dinheiro, não. Isso não é fazer pressão, até mesmo indireta, por causa de dinheiro, não. Mas todos aqueles que são possuidores de bens procuram servir a Deus com seus bens, né? Com seu carro, com sua fazenda, com suas roupas, com seu calçado. Procura servir a Deus com aquilo, para que o coração não fique preso naquilo e causa problema, né? Porque é assim que acontece. Porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É difícil. É por causa disto. É porque deixa o espírito da avareza prender. Deixa o espírito da avareza chega e prende. O mundo está atado pelo espírito da avareza. É difícil, então, quem tem riquezas, servir ao Senhor, dar conta de ser despreendido, né? Os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Está vendo? É os que confiam nas riquezas. Põe sua confiança ali. E nossa confiança deve estar em Deus. Nunca ninguém deve descansar nos seus bens, né? Descansa em Deus. Porque alguns bens dá até uma certa tranquilidade. Viu, irmãos? Eu tenho um dinheiro na poupança, eu tenho uma casa para me morar, eu tenho um carro para me andar, e aquilo dá uma certa tranquilidade. Mas nós nunca devemos esquecer daquela lembrança. Nós devemos sempre ter uma lembrança em nós e dizer: isso não vale nada sem Deus. Isso não é prosperidade, essa prosperidade não me garante nada, isso não me dá vida eterna, isso não me dá um lugar no céu, na outra vida, isso não assegura nada, isso não assegura saúde, isso não é seguro, isso é apenas uma previdência que eu tenho aqui, que é bom, né? É bom, cada um deve ter, né? A sua poupança, ser previdente é bom.
ter um recursozinho, isso é preciso, cada um deve pensar nisso, mas deve sempre vigiar aquele ponto, mas isso não assegura nada de concreto. Se o Senhor não guardar, isso desvanece de uma hora para outra, acaba tudo. Acaba a segurança, acaba a paz, acaba a tranquilidade, acaba até essa riqueza. Voa igual poeira no vento. Isso vai embora. É como aquele rico que assentou e ele diz: regala-te, ó alma. É esse mesmo rico aqui, ó. O irmão Brana falou que é esse mesmo rico. Tinha muitos bens, não deu conta de seguir a Jesus por causa da sua riqueza, né? Ele diz: mas o que eu vou fazer com a minha riqueza? Com esse tanto de coisa que eu tenho, a igreja pede 10% e eu vou dar isso tudo, né? E aí mesmo eles ficam, aí mesmo eles param, né? Isso é uma prova tremenda. Então eles ficam aí mesmo, e esse rico não pôde, ele não pôde prosseguir, e a Bíblia diz que lá na frente ele aumentou suas riquezas, ele ampliou seus celeiros, estava cheio de mantimento, e ele assentou e disse: regala-te, ó alma, os celeiros estão cheios, né? E não é assim, não dá uma certa tranquilidade? Você vê a despensa farta, as latas cheias, graças a Deus, isto é bom, por um lado é bom, mas você olha para o outro lado, mas lembra do outro lado, diz: mas eu não me descanso nisso, eu me descanso em Deus, isto é Deus que fez, eu me descanso em Deus. Eu sei que se Ele tirar a sua mão de misericórdia, isso desvanece tudo. As latas esvaziam, o emprego vai embora, né? A prosperidade acaba, a saúde acaba. E irmão, aquele rico assentou e disse: regala-te, ó alma. Mas sabe o que aconteceu? Houve uma pergunta feita para ele, disse: mas louco, hoje à noite te pedirão conta da tua alma. E o que vais fazer? Esse mesmo rico, então ele morreu naquela noite, e lá na frente tem outra escritura desse mesmo rico. Ele estava na região dos perdidos, na quinta dimensão, em tormento, pedindo ao pai Abraão que mandasse o mendigo Lázaro molhar a ponta do dedo e vir e tocar na sua língua. Já pensou que é desejar uma ponta de dedo molhado? Que coisa terrível, desejar uma ponta de dedo molhado. Então, mas pai Abraão disse: não é possível. Era esse mesmo rico, era esse mesmo rico. Agora, irmãos, a ideia que eu quero assegurar bem nesta hora é essa: não ponhamos nossa confiança nisso. Você precisa trabalhar, lutar, ganhar dinheiro, economizar, fazer sua poupança. Todo mundo que é equilibrado faz isso, viu, irmãos? Mas depois de você ter isso, você ainda para e diz: Senhor Deus, mas é o Senhor que mantém, o Senhor que nos conduz, né? Então os discípulos se admiraram. Aí Jesus falou: não, filho, é para os que confiam nas riquezas. É isso, é confiar na riqueza. Uma hora ela será desfarcelada debaixo das pessoas. E Tiago falou isso para os ricos deste mundo. Ela é desfarcelada debaixo das pessoas, viu, irmãos? Então, é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Agora, existem muitas pessoas possuidoras de bens, que ela é uma benção, ela é humilde, sabe que aquilo não vale nada e confia em Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Agora existe muita interpretação para isso aqui. Diz que aquela agulha era não sei como, que tamanho, ou que ele era uma porta. Eu não sei, para mim é uma agulha mesmo, né? Eu não vou arranjar interpretação para isso aqui não, para mim é uma agulha mesmo, né? E é como eles fazem interpretação para a travessia do Mar Vermelho. Diz que era cana, diz que era taboca, que Moisés passou o povo em cima, né? Aí o pastor Joaquim vem e diz, mas é engraçado, as tabocas aguentou todos os israelitas e não aguentou nenhum egípcio, né? Importante é isso, né? Pode que seja taboca, mas importante é que ela aguentou cada filho de Deus, não aguentou nenhum egípcio, afundou tudo no mar, né? Então é dessa maneira. Diz que a agulha era uma porta, ou era um tamanho de agulha, eu não sei. Eu sei que é difícil, é algo que Jesus disse que é difícil, né? Por causa disso, por causa de confiar nas riquezas. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Os discípulos diziam, Senhor, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Não, para Deus não tem nada impossível. Eu preguei ontem em Araguari e eu disse assim, Deus tirou água da rocha, da coisa mais seca. Ele falou para Moisés, fale a rocha e ela dará água. O profeta disse, era a coisa mais seca que tinha no deserto. Ele tirou água dela. Esta deve ser nossa fé, irmãos. Nosso Deus é poderoso. Oxalá que nós pudéssemos pôr Deus em primeiro lugar, né? Então Jesus respondendo disse-lhe, né? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então esta deve ser nossa fé. Isto aí vai implicar a paciência nisso, nós devemos estar firmes neste ponto. Não, Deus pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Agora, aí nós temos que associar a nossa paciência com a nossa fé. Se Ele ficar quieto e dizer, não, mas eu não vou fazer agora. Aí nós vamos lembrar, então paciência. Aí a prova da nossa paciência é exatamente isso aí, é saber que Ele pode e que Ele não vai fazer, mas Ele não vai fazer, e isso não faz diferença para nós. Isso aí não entristece você? O cristão não vai embora por causa disso? Ele não cai prostrado e se acaba e se enche todo de complexo e de traumas, né? E desespera e angustia, porque aquilo não veio quando. E eu sei que Deus pode. Esta é uma grande graça, irmãos, é saber que Deus pode. Isto é fé. Ele pode tirar a água de uma rocha, Ele pode salvar um milionário, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Ele pode, essa é fé. Nossa fé tem que ser dessa maneira. Ele pode curar o câncer. Ele pode, não tem nada impossível para Ele. Ele pode curar uma perna podre de Queiron, aquela doença da veia que acaba a circulação, trombose, né? Ele pode curar uma perna podre, que o médico diz que tem que ser amputada. Ele pode, essa é a nossa fé. Agora a nossa paciência é aquela assim, se Ele não fizer, não tem importância.
Ele pode. E se ele não fizer? Não, se ele não fizer, não tem importância. Ele sabe melhor, ele é dono, eu fico firme e dizendo, ele pode. Isso aí é um ponto muito tremendo para a vida do cristão. O profeta falou assim: se ele me lançar no inferno, de lá eu gritarei, eu te amo, Senhor Jesus, e o Senhor é o meu Salvador. Esse é o ponto que o crente tem que estar. Esse é o ponto que Deus quer levar sua igreja. Meus irmãos, não é só aqueles crentes, como a irmã me falou outro dia aqui, está atrás de lenitivo, e tem que ter muito lenitivo para ele estar satisfeito, para ele estar firme, para ele estar alegre. Não é esse tipo de fé que Deus está querendo levar a sua igreja, não, é exatamente para esse lugar. Se ele me lançar no inferno, de lá eu digo, Senhor Jesus, eu te amo. Isso são palavras do profeta desta era. Ele diz, de lá eu direi, eu te amo, Senhor Jesus, e o Senhor é o meu Salvador. Doente, sem ser curado, você diz, o Senhor Jesus é o meu curador. Aí é onde Deus quer levar sua igreja. É nesse lugar. E sabe, irmãos, aí ele não tem nem que se preocupar, né? E é tão bom você estar junto de uma pessoa que você não tem que ficar preocupada, né? Você não precisa ficar preocupada em estar junto com ela, você não tem medo dela escandalizar com você, você não tem dúvida quanto à fé daquela pessoa. Isso é tão bom, nós precisamos chegar nessa posição. É você estar junto de alguém que você não tem temor, né? Você não precisa nem de certos cuidados exagerados. Você sabe que ela não tem dúvida quanto a você, você se sente bem, você se sente descansado. Isso é tão bom, viu, irmãos? Mas é tão ruim estar junto com pessoas que você tem temor dela. Você não pode descansar nela, você acha que ela tem dúvida, né, isso ou aquilo, fica uma situação incômoda, difícil, né? Mas Deus não, Deus quer descansar em nós. O profeta disse assim, Deus quer pessoas que Ele possa ter confiança nela. Deus gostou de Elias e falou para ele, seu ministério vai repetir 5 vezes na terra. O profeta diz que Deus gostou de Elias, Deus pôde descansar em Elias, ele não cedeu, ele não se entregou, ele não foi atrás da doutrina da Jezabel, ele não foi atrás da doutrina de Acabe. Então Deus quer pessoas que Ele pode descansar nelas, e é tão bom nós sermos pessoas que o outro pode descansar em você, né? Glória a Deus. Então Jesus disse, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou irmãs, né? Interessante. Ninguém há que vos tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste tempo, já aqui, viu, irmãos, né? Às vezes você perdeu parente, você perdeu, né, irmãos e irmãs, você perdeu família, mas Jesus falou assim, quem é minha família?
são os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então nós somos família. Não há uma família melhor, viu, irmãos? Não tem não, de que os irmãos da fé, os irmãos da palavra. Jesus falou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Eu creio que entre nós, entre os cristãos, há uma intimidade de ideias, de entendimento, e você descansa quando você pode estar perto de um irmão. Diz: este é um irmão, ele crê na palavra, igual eu creio, ele crê na mensagem, igual eu creio. Nós éramos estranhos, um de um lugar, outro do outro, um de uma família, outro do outro, né? Mas agora Deus nos reuniu nesta palavra. Deus nos reuniu numa só fé, num só batismo, num só Espírito, e há uma comunhão. Há uma comunhão. Você chega assim, aquela graça, aquela paz, aquela segurança, não é? Às vezes há problemas, mas o profeta diz que família tem desentendimento, rola no chão, briga, né? Fica nervoso um com o outro. Há essas coisas, mas há uma intimidade em nós. Você presta atenção nisso. E se você recebeu o mesmo Espírito, você recebeu o Espírito Santo, você não dá conta de ficar fora desse companheirismo. Você não consegue. Lá fora é ruim, lá fora você não tem descanso, lá fora você não repousa, lá fora você não confia muito. Às vezes são boas pessoas, mas você sabe, eu não posso confiar totalmente. Então Jesus disse assim: você recebe aqui ainda neste tempo, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Você recebe irmãos, você recebe pai, mãe, né? Então ele diz assim, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, né? Com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Deus nos ajude. Glória a Deus. Agora, irmãos, parece que vai mudar um pouquinho, né? Mas eu estava observando aqui uma coisa sobre a paciência. Paciência. O profeta dizendo assim sobre Moisés: agora Israel estava a ponto de sair do Egito. Houve grandes oposições. E quando você está disposto a caminhar nesse caminho, há grandes oposições. O crente, irmãos, o cristão que não está com os olhos abertos para enfrentar as oposições que Satanás está fazendo, né? Ele fica preso. Ele fica emaranhado. Satanás está fazendo grande oposição nessa hora. Ele está deixando o mundo sem condição para ter cristãos nele. Isto são oposições na sua vida, na vida do crente. Oposições que Satanás vem e faz. Muitas maneiras, né? Eu estava conversando com o irmão, eu disse: será muito bom se você conseguir ter um trabalho para ficar perto de casa, da família e da congregação, dos cultos. Lute para isso, né?
lute para isso. É uma coisa que você vai pensar nessas coisas. Eu estava conversando com uma família esses dias e eu pensando, olha, irmãos, isso é oposição de Satanás. Eles estavam indo para um certo lugar, mudando para um certo lugar. Eu disse, irmão, mudança é uma coisa muito séria. Mudança é muito sério. O profeta falou assim: casar, mudar e receber o Espírito Santo é 3 coisas sérias que vai causar efeito na vida das pessoas. Às vezes, enquanto tem um irmão preparando para mudar, a gente não pode pregar isso, que aí ele fica, né? Aí a gente tem que deixar passar. Depois que muda, eu vou ensinar a igreja, né? Mas mudança, irmão, tem que ser uma coisa determinada pelo Senhor. E é muito bom até que a gente não fique entrando em questão de mudança, nem para sair daqui para lá, e nem para vir de lá para cá. Não ficar influenciando muito, não, né? Vamos ter paciência nisso aí. Não ficar influenciando muito, não. Tem que ser uma coisa entre a pessoa e Deus. Agora, quando a gente vê que a pessoa vai fazer uma coisa errada, a gente fala particularmente para ela. Eu falei para uma certa família, falei, irmão, quando vocês estão na posição que vocês estão, congregando pouco, e até faltando de ceia, né? E já dessa maneira, o diabo vai fazer tudo para levar vocês, enfiar vocês num lugar onde vocês não possam sair mais. Eu estou falando disso espiritualmente. Viu, irmãos? Quando ele vê que uma pessoa está balanceando, fraquejando, o diabo trata de ir levando ele, até enfia ele num beco onde ele não tem saída mais. Irmão, é pegar aquele homem e fazer algo com ele, às vezes economicamente, financeiramente, enfia ele para um lugar aí que ele não recupera mais. É pegar aquele homem, levar ele, enfiar ele numa situação aí e que ele não sai mais. Uma situação adúltera, pecaminosa. A gente vê quantos que entrou em certos quadros que não sai mais, só Deus para tirar. Aí o inimigo fica assim, espreitando, ele está, né? Mas aqui ainda é perigoso ele recuperar, ainda é perigoso ele voltar. Eu quero levar ele, enfiar ele num canto ali, que ele não, só Deus para tirar ele. E depois, quando se vê emaranhado daquele jeito, é só Deus para. E eu falei isso para aqueles irmãos, falei, irmão, olha, o inimigo já desse jeito, ele quer levar vocês mesmo para longe, para onde você não vai congregar. E você estava tão bem aqui, conseguiu sua casa, você chegou, você estava numa posição ruim, você se lembra financeiramente, agora você está melhor, tem sua casa, o bairro está quase todo asfaltado, e você tem até um carrinho, por que você vai fazer isso? Você quer sair daqui da cidade para ir para outra? Eu conheço lá é pior do que aqui, e nos negócios você vai perder dinheiro, a hora é ruim, você chega lá, as coisas atrapalham financeiramente, porque lá está pior do que aqui. Você não faça isso, e depois que você perder suas coisas, que você com dificuldade conseguiu, você pode correr o risco, e aí sem congregar, sem assistir culto, você pode correr o risco de ficar atordoado, preocupado, você vai começar a brigar com sua esposa, e dizer, é você que é culpada, que a família quer ir. É você que é culpada, ela vai dizer, você que é culpado, e vocês vão ver. Vocês começam com intriga, com batalha, um com o outro e brigando. Viu, irmãos? E vocês brincar, vocês perdem a fé. Vocês brincar, vocês espandongam a família. O diabo trabalha desse jeito. Então, irmãos, precisa ter muito cuidado nessas coisas, né? Espere no Senhor. Tenha paciência. Amém? Amém? Acho que passou aqui, não, mas é uma frase antes de onde eu comecei, espere no Senhor, tenha paciência, sim senhor. Agora Israel estava a ponto de sair do Egito, houve grandes oposições, mas Moisés esperou,
e logo chegaram ao deserto, né? Não era mais de 3 ou 4 dias de viagens, porque apenas são como 64 quilômetros, 64 quilômetros de onde cruzaram o Mar Vermelho até onde entraram na Terra Prometida. Agora veja, irmão, 64 quilômetros, você pode olhar no mapa, é pertinho. A terra que Deus prometeu para eles é atravessar o mar e andar 64 quilômetros e já entrava na divisa da terra que Deus tinha dado, né? 64 quilômetros, onde cruzaram o mar até onde entraram na terra prometida. Mas Moisés esperou no deserto por 40 anos, teve paciência. E Moisés sabia disso, viu, irmão? Moisés sabia que era perto. Ele teve aquela paciência de esperar. Essa é a verdade. Ele esperou 40 anos. E nós devemos ter paciência um para com o outro. Moisés ficou com paciência com aquele povo. Esperando, andando com eles e obedecendo a direção do Senhor, né? E o profeta disse: nós devemos ter paciência um para com o outro. Ô irmãos, o que custa nós, né? Eu estou batendo nessa tecla, irmão, porque eu sei de uma coisa: isto é uma chave para Deus abençoar o povo. Isto é uma chave. É Satanás que trata de pôr amargor. Agora, junto disso aqui, nós precisamos de humildade para caminhar até nossos irmãos e quebrar aqueles complexos, aquelas diferenças. Aquilo que não está dando conta de quebrar aquela diferença, fica humilde, seja quebrantado, né? Que Deus dê humildade, que você vai até o irmão e quebra aquela diferença, acaba com aquilo, né? E façamos uma oração a Deus e digamos: Senhor, não me deixe mais nunca entrar nessas coisas. Não quero, agora quero caminhar com cuidado. Agora não é porque eu sei, alguém me falou alguma coisa que eu estou batendo, te exortando, não é isso não. Eu estou batendo nessa tecla, irmãos, porque eu sei que isso aqui é uma chave para Deus abençoar o povo. Você preste atenção, não tem uma coisa pior do que intriga dentro de casa. Não tem uma coisa pior do que rixa entre esposo e esposa. Meus irmãos, não tem, eles precisam viver em paz. Isso impede as orações. Impede as orações, raiz de amargura e desentendimento. Isso impede Deus. E o diabo fica acesinho dentro de casa. E ele fica numa possibilidade de fazer as coisas, extravagância e entortando os filhos. Preste atenção nessas coisas. Viu, irmãos? Nós precisamos ter paz em casa, marido e mulher, viver bem, para eles poderem orar. Aquela rixa, aquela tristeza, aquela raiz de amargura impede o Espírito Santo. Impede o Espírito Santo. E quando eles estão bem, quando nós estamos bem, olha, irmãos, nós temos uma possibilidade muito grande de orar e pedir ao Senhor as coisas e Ele nos responder. Eu sei do que eu estou falando. Sei do que eu estou falando, né? Agora é tão fácil você entender: isso é o diabo para nos impedir de alcançar as bênçãos de Deus. Ele não quer deixar nós sermos vitoriosos. Então, nós devemos ter paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes com nossos irmãos. Somos tão impacientes com os nossos irmãos e pensamos que temos que ser como Moisés, né? Pastor Joaquim diz: mas é muito fácil, né? Ter vontade de ser como Pedro e Paulo, mas passar o que Pedro passou e passar o que Paulo passou, meu Deus do céu, nisso aí se fala muito pouco, né? Nisso aí se fala muito pouco.
ser como Pedro, como Paulo. Aí o profeta diz: nós pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência para com o povo, e isso foi o que causou com que não entrassem, a impaciência, né? Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem. Veja o que o profeta está falando, irmãos. Eu tomei isto aqui para mim, né? Às vezes tenho ficado assim, e eu quero que esta mensagem nos ajude desde o púlpito até na porta. O profeta diz: o tabernáculo precisa de uma matança, desde o púlpito até na porta. Sabe o que o profeta falou aqui, mostrou? Ele diz: agora, se você está tentando, né? Ele disse assim: Moisés teve paciência para com o povo, e isso foi o que causou, né? Isso foi o que causou que não entrassem. Tem um não aqui, né? Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro. É algo muito difícil, o profeta diz, é algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Não tem uma coisa mais difícil que pregar, irmãos, e ver as pessoas não dar atenção para aquilo. Como disse o profeta, entra num ouvido e sai no outro. Precisa de muita graça de Deus para se manter paciente. Está aqui é para mim. E aqui mais embaixo o profeta vai dizer assim, que Moisés chegou uma hora que ele até revoltou, ele perdeu a paciência, ele ficou revoltado, né? Então o profeta diz assim: eu tenho procurado com que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro, do quadro da estatura de um varão perfeito. E é algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Viu, irmãos? Né? É uma das coisas muito difíceis para nós, é nós vermos o erro do nosso irmão e não ficar boquejando aquilo e comentando. Nós não suportamos ver o erro nos outros, né? Eu acho que nós somos uns crentes um pouco legalistas ainda, porque nós não suportamos ver o erro nos outros, né? De um certo modo, irmãos, nós estamos legalistas, porque quando nós vemos um irmão falhando, nós tocamos naquilo, falamos naquilo, comentamos aquilo, e vê como é que o irmão está fazendo, né? Eu não sei se eu li aqui um parágrafo aqui atrás, o profeta dizendo assim: olha, porém vocês verdadeiramente, né? Ele estava falando sobre a temperança ainda. Essa não é a temperança da qual ele fala. É aquilo que a gente fala assim: se eu não fosse um crente, eu te dava uma sova, né? O profeta falou: essa não é a temperança. Não trate de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente, do profundo do coração, pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, viu, irmãos? Então se pode vulcanizar, né? Agora eu tenho pensado: Senhor, eu também estou precisando ter paciência, que eu fico um pouco nervoso às vezes. A gente fica um pouco nervoso, né? E às vezes o pastor, ele prega a mensagem: a temperança, paciência um com o outro, perdoa aquela pessoa, ore por ele, não fale do seu defeito, perdoa, guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Às vezes quando sai ali fora, e o irmão falando: olha, irmão ciclano, irmã fulana está assim, está dançando, e cortou o cabelo, e está namorando assim, e está tomando a ceia, e dá aquela, né? Oh meu Deus, tem dó. Foi acabar de pregar paciência,
acabar de pregar, né? Nós temos essa tendência, irmãos. Nós temos essa tendência. Agora o profeta falou assim: eu tenho procurado que o tabernáculo entenda esta mensagem que eu tenho pregado. É algo muito difícil. Então eu disse assim, às vezes nós somos um pouco legalistas porque nós não aguentamos ver o erro no irmão. Aí, irmãos, Deus vai permitir fraquezas em nós. A maneira de Deus combater isso é nos enfraquecendo. Você presta atenção nisso? Você vai guardar isso? Enquanto nós não suportamos a fraqueza de alguém, de irmãos dentro da igreja, aí Deus vai permitir que nós nos enfraqueçamos. É a maneira de Deus fazer com que nós cheguemos a suportar a fraqueza do irmão. Não quer dizer que nós estamos de acordo com o pecado, porque parece que nós temos um entendimento assim, que não posso estar de acordo com isso. Não estou de acordo com isso. Então, está certo. Dentro de nós não podemos aceitar aquilo, temos que repudiar aquilo. Está certo, mas a maneira é orar. Quando você vê aquilo, diz: não estou de acordo, corre para o quarto e diz: Senhor Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia do irmão, porque isso está mal. Ajuda a nós todos. Esta é a maneira correta. O profeta falou assim, aí senta para o quarto e diz: tem misericórdia de mim também, para eu não entrar na mesma coisa. Aí Deus resolve aquilo. Mas a nossa tendência é, quando vemos a fraqueza em alguém, por isso que eu disse, nós somos legalistas ainda, que nós não suportamos ver o erro no irmão. Quando nós vemos o erro no irmão, em vez de nós orarmos e pedir a Deus por nós, porque isso não está certo, está vendo, irmão? É que absurdo, dentro da igreja, essas coisas desse jeito, e toma a ceia, que é isso? Isso não é desse jeito? Aí Deus fica caladinho. Aí ele disse: eu tenho que te dar mais uma dose de fraqueza. Viu, irmãos? E aí ele vai nos enfraquecer tanto, até a pessoa chegar naquele ponto de dizer assim: eu estou pior do que isso, né? Aí ele vê ali a coisa estrumbicando, até ele poder olhar para ele e falar assim: não, eu estou pior, né? E ainda é difícil, porque reconhecer os próprios erros é custoso, viu, irmão? Às vezes ele ainda passa por cima, ainda fica hipócrita. Deus vai ter paciência com ele, conosco, deixar o tempo correr. E o ano que vem, você ainda não sofreu o suficiente, mais um ano de sofrimento, quem sabe você chega nesse lugar quando você vê o erro do outro assim, você vê o irmão na fraqueza, aí você cair dentro de você e falar: ô Senhor, tem misericórdia de nós, que está tudo perdido. Aí nessa hora vai dizer assim: não está tudo perdido, não. O que é impossível para o homem é possível para mim. Mas ele vai deixar nós chegar nesse lugar. Quando você vê o erro do outro, você vai falar: ô Senhor, mas está tudo perdido mesmo. Eu pensei que era só eu, o irmão também está. Aí Deus: agora está ficando bom. Oh meu Deus do céu, eu pensava que esse irmão não tinha problema, eu achava que ele era uma beleza. Agora meu irmão está em problema também, está tudo atrapalhado mesmo, que eu estou na situação que eu estou, e eu achava que o irmão estava bem, mas está desse jeito também, agora pronto. Aí Deus vai falar: agora está ficando bom. Amém? Vocês duvidam disso? Tem alguém que acha que não é assim? É uma pergunta até muito, né? Mas tem alguém que acha que não é assim? É por isso que o arrebatamento está demorando.
Porque nós temos que ir, viu, irmão Sebastião? Nós temos que ir, né? Essa carne velha é mas ela é terrível. Até Deus ensina isso, viu, irmãos? E tem outra coisa, o profeta diz: eu tenho procurado fazer com que a igreja entenda esta mensagem. Ele diz: mas é algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Aí eu falei para mim: então por que é que você anda ficando revoltado? Você pregar e as pessoas não entenderem. Para com essas revoltas, né? Tem que ter paciência. Agora já são 33 anos, o profeta diz: já são 33 anos, ter paciência. As mulheres ainda cortam o cabelo, mas tem que ter paciência. Diz: Deus vai trazer para dentro de sua própria casa, suas próprias mulheres, vai cortar o cabelo. Já 33 anos, Senhor. O profeta diz que eu estou pregando isso, as mulheres ainda cortam o cabelo, mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem alguém que vai chegar lá naquele ponto lá embaixo, aí Deus pode levantar ele. Tem 33 anos e as mulheres ainda cortam o cabelo. Ele diz: tem que ter paciência. Mas tem que ter paciência e esperar. Se a gente não a tem, então não trate de edificar sobre isso. Irmãos, outro dia eu estava conversando com uma irmã, um problema sério. Eu vou falar isso aqui que, né, é para um exemplo. É um exemplo. E aquele marido abandonou a esposa, e é da mensagem, né? É da mensagem. Abandonou a esposa, arranjou outra, e teve filhos, e foi para o mundo, né? E se envolveu todo, e agora eu não sei o que acontece, e vem de lá de volta para cá com essa esposa, e quer a mensagem, quer ser batizado no nome de Jesus Cristo, e quer tomar a ceia, e já com filhos, e é cada quadro tremendo, que só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe, viu, irmão? Mas olhando aquela esposa antiga que está na igreja, e ele chega na igreja agora com a outra esposa chega e está ali, tudo dentro da igreja, as duas esposas e o marido, e você olha a antiga esposa assim, ela está quietinha, você conversa com ela, ela diz: irmão, pastor, as coisas é desse jeito, né? E a gente, eu não sei se nós tem que morar lá do outro lado tudo junto, como é que vai ser isso, Deus sabe, então. Mas como é, irmão, você suporta isso aí, né? Deus tem dado graça, eu já sofri, mas agora eu não estou sofrendo mais com isso, não. Eu fico olhando, né? Falo: deixa chegar, deixa andar. Mas nós não temos paciência, né? Mas quantas esposas aí irritadas por coisas que ela podia vencer aquilo numa facilidade, mas precisa ter paciência. Vamos ter paciência, deixa ela chegar, deixa chegar. Agora o difícil é, irmãos, que quanto mais nós demoramos a alcançar essa paciência, esse quebrantamento, mais Deus deixa a coisa apertar sobre nós. Esta é a condição, esta é a razão de muita fraqueza entre nós. Eu não sei se todo mundo está assim, fraco. É para chegar nesse ponto. Esta é a razão de muita fraqueza, e quanto mais nós endurecermos e não entender essas coisas, e não buscar de Deus essa paciência, mais Deus vai deixar os testes, mais vai demorar, porque Deus tem paciência conosco.
Isto é paciência de Deus, Ele não tem outra maneira de fazer isso. Isto é paciência de Deus. Parece que quando a gente diz assim, mas Deus vai deixar você, até parece que Ele está te castigando. Não é não, Ele está tendo paciência. E deixando nós irmos e descer, Ele diz, o jeito é eu ter paciência. Quanto mais nós demorarmos a obter isso, e buscar do Senhor, e alcançar do Senhor essas coisas, e meditar no Senhor essas coisas, mas Ele vai deixar nós descermos, e você vai sentir fraco, até dizer, ó Senhor Deus, eu já não reparo mais nada, só sei de uma coisa, só tenho uma fé no meu coração que... aquela fé, eu posso ir para o inferno, mas de lá eu grito, eu creio no Senhor. Creio no Senhor. Não sei se a igreja está compreendendo. Eu não sei, irmãos. Eu desejo que ela compreenda o sentido disto. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nossas escolas vamos esforçar para terminar por volta de 10h30, né? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, eu creio que este é um assunto muito vasto e que nós estamos dentro dele, Senhor, na vida cotidiana. Oh Senhor, nos ajude. Isso está endereçado muito para o lado espiritual. Falamos algumas coisas desta vida natural, mas falamos muito do espiritual. Nos ajude, meu Deus, a alcançar essas coisas. Dá-nos esta graça, dá-nos esta paciência, Senhor. Dá-nos esta paciência do Senhor. Nós às vezes estamos agitados nos nossos nervos, no nosso temperamento. Estamos esgotados, Senhor, mas nesta hora ajuda-nos a balançar e a nos controlar e ter cuidado, Senhor, no que nós falamos, nas respostas que nós damos, nas atitudes tomadas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o Senhor tem grande galardão para nós. É como o Senhor mesmo disse, na vossa paciência possuí as vossas almas. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém.